sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estratégicom. Se você não nos conhece, então não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar já esse vídeo aqui, porque eu creio que esse vídeo aqui não é somente para você refletir, mas também para você tomar conhecimento da grandiosidade de como uma reputação, uma imagem pode estar completamente perdida, pode se perder completamente, pode trazer vários tipos de prejuízos para uma pessoa pública após, infelizmente, esse incidente que aconteceu aí com o cantor e compositor MC Gui, tá? Então, já peço para você que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para você não somente refletir, mas para você que é da área de jornalismo, para você que é da área de comunicação em geral, e para você, principalmente, que esse canal aqui é voltado para empresários, empreendedores, micro, médio e grandes empreendedores, para você ficar ligado, porque isso tem muito a ver com vocês e esse canal é feito para vocês, tá bom? Bom, gente, a gente sabe que essa semana a gente teve uma enxurrada, na verdade, de vídeos falando a respeito do cantor e compositor de funk MC Gui, que está construindo ainda a sua carreira, construindo uma imagem de um cantor e compositor de funk, uma pessoa que algumas vezes que eu vi na TV, ele sempre se colocava como uma pessoa, que representava as comunidades, enfim. Tem uma história de vida interessante, tem um livro também falando sobre a vida dele, tem o seu primeiro disco aí, na verdade, primeiro álbum que foi lançado em DVD, O Bonde é Seu, ou seja, é um cantor jovem que está construindo ainda a sua carreira, construindo a sua imagem de pessoa pública, de cantor, de uma celebridade, de um artista, E, infelizmente, por conta das próprias atitudes dele, ele filmou uma menina na Disney, sem autorização dos pais, tá? Praticando bullying contra ela. Porque isso que ele fez é considerado bullying, sim, porque ele estava, vamos dizer assim, caçoando, zoando da menina, não sei, por conta do cabelo dela, que não era o cabelo dela, era uma peruca, e dá pra ver, notavelmente é visível que a menina ficou extremamente incomodada com isso, que provavelmente pelo olhar dela, aquilo não era a primeira vez que estava acontecendo com ela, então isso tudo caracteriza bullying, E hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, muito cuidado com como a gente se comporta, principalmente se você é uma pessoa pública, tá? Então, só fazendo um resuminho aqui, um pequeno briefing do que é a pessoa, quem é o MC Gui como pessoa pública, tá? MC Gui é cantor e compositor do famoso funk ostentação, ou de funk em geral, funk brasileiro. Ele atualmente faz parte da produtora de funk da GR6 Music, tá? Uma de suas músicas mais conhecidas é o Sonhar, tem também o Coração Trocado e o Bonde Passou. Todas essas músicas foram cantadas, esses grandes hits foram cantados nesse álbum, que foi o álbum ao vivo de estreia que ele fez com a gravadora Universal Music, chamado Bonde é Seu, tá? Então, ou seja, é um menino ainda, eu olho para ele, como um menino que ainda tem muita coisa a aprender. Infelizmente, ele praticou um bullying que ao meu ver, pelo vídeo, enfim, pela repercussão das notícias que estão acontecendo aí nas mídias tradicionais, na internet, dá para entender que ele, pelo próprio vídeo que ele fez, eu acredito que ele não fez isso de forma maliciosa, tá? Obviamente que ele caçoou da menina, isso é notável. Agora, eu acho que ele não entendeu e nem passou pela cabeça dele a repercussão que isso ia ter após ele ter divulgado esse vídeo nas redes sociais. E, de fato, nós estamos vendo aí. Todas as mídias tradicionais, as mídias digitais estão falando sobre isso. Ele perdeu muitos seguidores, ele tem, como consequência dos atos dele, ele teve uma repercussão extremamente negativa, tá? Afetando ele de todos os lados, principalmente o lado profissional. Tanto é que ele já teve vários shows cancelados pelo Brasil. A marca dele
dos produtos que ele vende, como o livro dele, que é a biografia da vida dele, da história dele de vida. A marca do Gui em si foi recusada por alguns outros tipos de empresários, de empresas aqui no Brasil, grandes, tá? Empresários e empresas grandes. A rádio do interior de São Paulo deixou de executar as suas músicas, ou seja, ele teve uma perda aí de mais de 90% de vendas, de lucro, em relação somente aos produtos dele. Então, para você ver como que ele mesmo, através das suas ações não bem pensadas, mal pensadas, talvez não mal intencionadas, porém mal pensadas, como isso assassinou praticamente a imagem dele, assassinou praticamente a carreira dele, tá? A reputação dele como cantor que ainda está subindo a sua carreira, ainda está fixando a sua carreira no mercado da música popular, da música pop, do funk brasileiro, tá? E isso é muito sério, isso é muito sério para ele, porque isso não vai acabar agora, essas repercussões vão continuar, a imagem dele agora está associada ao bullying que ele praticou a essa menina, e tudo isso é falta, tá? No meu entender, eu como jornalista formada e trabalho com marketing digital também, isso é falta de uma assessoria de imprensa. O que é o assessor ou assessora de imprensa? Muitas pessoas pensam erroneamente sobre essa profissão. O que é o assessor de imprensa? É aquela pessoa que ela vai cuidar da imagem e cuidar do que é falado por meio daquela pessoa que está se tornando uma pessoa pública, que está se tornando um influenciador, que está se tornando uma pessoa que tem muitos seguidores, que pode formar opiniões. Então, isso é falta de uma assessoria de imprensa. O assessor de imprensa, né, o bom assessor de imprensa, ele prima pela imagem do seu cliente. Ele vai falar sobre tudo aquilo que está sendo feito em relação a discos ou em relação a obras, seja obras literárias, sejam peças teatrais, do seu cliente, que pode ser um artista, pode ser, na verdade, qualquer pessoa, não é só artista, tá? Mas pode ser um artista, um cantor, um compositor, um bailarino, um ator, uma atriz, isso se for para o mercado artístico, tá? Agora, óbvio que um assessor de imprensa, ele trabalha com empresários, ele trabalha com empresas de vários tipos de nichos, e ele, em todas essas áreas, ele vai cuidar sempre da imagem e daquilo que é falado pelo próprio cliente dele. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho uma modelo e ela está entrando para o mercado e ela começa a ter entrevistas que são marcadas para fazer com grandes mídias, seja as mídias tradicionais ou mídias digitais, então eu tenho que sentar como assessora de imprensa dessa modelo, eu tenho que sentar com ela e passar para ela aquilo que ela tem que falar, aquilo que ela deve evitar de falar, o modo que ela tem que se comportar, como ela deve se portar diante das câmeras, como ela deve se portar diante dos jornalistas, ou seja, o assessor de imprensa, ele cuida da imagem, ele cuida daquilo que é falado pelo seu cliente diante de mídias, sejam as mídias tradicionais, que é como, por exemplo, Rede Globo de televisão, Rede Record, SBT, sejam as mídias de rádio, sejam as mídias digitais, que existem muitas por aí, rádios digitais e etc. Tá? E sites também. Então, assim, ao meu entender, como profissional de comunicação, de jornalismo, isso é falta de uma assessoria de imprensa, sim. E assim, mesmo que se ele não tivesse um assessor ou uma assessora de imprensa, não tem problema. Ele é uma pessoa pública, ele tem que ter noção, uma noção básica de que ele tem que ter cuidado com aquilo que ele fala, cuidado como ele se porta, cuidado como ele interage com pessoas que não são pessoas públicas como ele, são pessoas que podem ser fãs dele, que talvez ele nem saiba. Então, tudo isso é falta de uma assessoria de imprensa, ok? Então, você artista que está entrando para o mercado de trabalho, para o mercado artístico, seja como atriz, como ator, como até mesmo como empresário, seja como um bailarino, uma bailarina,
Enfim, um compositor, um escritor, você tem que ter em mente que se você não tem conhecimento de como se portar diante da mídia, diante de uma entrevista, diante de jornalistas que podem te perguntar todos os tipos de coisa, se você não tem esse treinamento, é necessário que você tenha um assessor de imprensa bom para poder te encaminhar, para poder mostrar para você o que você deve falar, como você deve se portar, como você deve se comportar diante de mídias diversas, tá bom? Como as que eu falei aqui. Então, esse é o meu recado pro MC Gui. Eu acho que ele é uma pessoa talentosa, eu acho que ele tem uma história de vida bem interessante, eu acho o trabalho dele legal, só que infelizmente a atitude dele não foi condizente com a imagem que ele quer passar. Nem um pouco, não foi condizente. Por mais que ele já tenha pedido desculpas, que é o dever dele pedir desculpas diante da situação de bullying que ele provocou com uma criança que ele não tinha nenhum tipo de relacionamento e que nem ao menos ele deveria gravar uma criança, uma pessoa menor de 18 anos, não deve ser gravada sem autorização dos pais, ou seja, tudo errado, tudo errado. Então, assim, MC Gui, isso é só um conselho para você, que você tenha uma assessoria de imprensa. E se você não tem, que você comece a estudar sobre isso, que você comece a saber se portar e a pensar antes de falar, antes de agir, mesmo em situações em que você esteja de férias ou em situações que você esteja se divertindo, porque às vezes eu entendo que o mundo artístico a gente tenta, quem é artista, ele tem determinados momentos, por exemplo, como nas férias dele, que apesar de ele estar usando lá os stories dele, utilizando as redes sociais dele, ele acaba esquecendo da pessoa pública que ele é e volta para a pessoa normal, sem ser um MC Gui e sim o Guilherme. Ok? Então, muitas das vezes a gente não pensa antes de falar. E se você tem uma rede social que tem milhares de seguidores lá, como o Instagram, faz vários stories o tempo todo, 24 horas por dia, você vai ter que estar dentro dessa pessoa, dentro do artista MC Gui, sim, o tempo todo. Porque as pessoas te conhecem como MC Gui. Então, tudo que você fala pode formar outras opiniões. Tudo que você fala influencia pessoas. Então, se você vai fazer stories 24 horas por dia, se você vai fazer feeds 24 horas por dia, mostrando um MC Gui, você vai ter que se portar como MC Gui 24 horas por dia. Ou então, desliga as redes sociais, né? Então, essa é a minha sugestão, é a minha dica para o MC Gui, é a minha dica para quem está no mercado artístico, quem está entrando agora, ou para você que é empresário, porque qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa pública a partir de entrevistas, a partir de ela estar mais visível para as mídias, né, e fazer um trabalho bacana. Então, é necessário que você tenha um assessor de imprensa, tá? Para quem tiver interesse a respeito disso, a respeito de como deve se portar diante da mídia, como é o trabalho de um assessor de imprensa e quiser saber mais sobre isso, quiser que eu faça mais vídeos sobre isso, deixa aqui nos comentários, tá bom? Também eu vou pedir para você que se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, ative o sininho das notificações para você ficar sabendo de mais vídeos a respeito não somente da área de comunicação, mas principalmente de dicas de marketing digital, dicas de comunicação para alavancar o seu negócio ou para alavancar o seu produto, seu serviço ou você, se você é o próprio produto, se você é o próprio serviço. É necessário que você não somente saiba dicas de marketing digital, como também tenha uma pessoa ao seu lado, um assessor de imprensa, para poder te encaminhar não somente para as mídias, para você se tornar uma pessoa mais visível nas mídias e começar a fazer entrevistas, como também para você aprender a se portar, a responder perguntas, que às vezes são perguntas cabulosas, mas que você precisa aprender a se portar diante de jornalistas, diante de seguidores, diante do seu público, tá bom? Gente, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e reflitam sobre isso. Um grande beijo, tchau, tchau!